Primeiramente eu queria pedir desculpa pela demora de postar vídeo, mas é que eu tava doente essa semana. Talvez eu tivesse sem ideia de postar vídeo também. Então se você tem alguma sugestão, coloca aí nos comentários que logo eu gravo. Inclusive esse vídeo de hoje foi uma sugestão de uma inscrita, a Vitória Puchalski, e ela sugeriu que eu fizesse um vídeo sobre a história de Dark, que muitas pessoas não entenderam direito como funciona a linha do tempo, e eu vou tentar explicar tudo sobre a história aqui no canal, do meu jeito. Então pode ser que algumas coisas eu não consiga explicar direitinho, sim, pode ser, mas eu vou tentar explicar o máximo que eu também entendi. Se você conhece Dark, você sabe que a história dela é bem complexa, então é impossível gravar tudo isso só em um vídeo sem ele ficar muito comprido e chato, digamos assim. Então eu vou tentar dividir essa história em, eu acho que 3 ou 4 vídeos. Eu vou tentar fazer o menos possível. Hoje, nesse vídeo, eu vou falar sobre a primeira temporada e algumas coisas que já ficam explícitas nelas, que deixa mais fácil de entender mais sobre a história. A história começa em 2019 na cidade de Winden, na Alemanha, quando o pai do Jonas, que é o Michael, ele comete suicídio. Ele deixa uma carta que devia ser aberta em um dia específico, porque ia acontecer alguma coisa nesse dia e mais tarde eu falo sobre isso. Depois do suicídio dele, o Jonas, que é o filho dele, vai pra meio que um hospital, porque ele fica meio louquinho das ideias, e depois de um tempo ele volta. E nesse meio tempo que ele ficou no hospital, começam a desaparecer crianças. E a polícia abre uma investigação para entender o que está acontecendo. E depois que ele volta, fica mais estranho ainda. Uma certa noite, o Jonas e alguns de seus amigos vão para uma floresta, explorar a floresta. E começa a acontecer algumas coisas, tipo um barulho saindo de uma caverna, as luzes das lanternas piscando assim, e eles ficam assustados e resolvem fugir de lá. Porém, o Mikkel, que estava com eles, desaparece na floresta. E é assim que começa a linha temporal de Dark, com esse desaparecimento do Mikkel. Eles não sabem, mas o Mikkel, se eu não me engano, ele foi raptado e foi levado até a caverna. E nessa caverna tem meio que um túnel que serve como máquina do tempo. E o Mikkel foi precisamente para 1986 e ele ficou preso lá. Depois que o Mikkel desaparece, o Jonas ele encontra um mapa das cavernas e ele resolve explorar lá para ver se ele encontra alguma pista do desaparecimento do Mikkel, porque ele é amigo do Mikkel e ele ficou preocupado com ele. E ele acaba indo também para 1986, porque ele acha o túnel lá e resolve seguir em frente para ver o que tinha, e ele vai para 1986. Em Winden mesmo, só que 33 anos antes. Ele acha sua escola e pensa que tá tudo normal, porém quando ele vê, são meio que os pais deles que estudam lá ainda. E ele acha o Mikkel, só que um homem, que até então é estranho na série, ele avisa ele que ele não pode levar o garoto de volta para 2019. Por quê? Aí que vem uma revelação que explode sua cabeça, porque você não espera isso. O Mikkel, na verdade, é o Michael, que é o pai do Jonas. Ou seja, o amigo dele é o próprio pai dele, que ficou preso em 1986 e se tornou o pai dele. Por isso que tudo isso acontece. Bom, nesse ponto a série já mostra que caso aconteça alguma mudança no passado, ela afeta diretamente o futuro. Nesse caso foi o Mikkel que ficou preso em 1986 e se tornou o pai do Jonas em 2019. Depois disso tudo, o Ulrich, que é o pai do Mikkel, que é policial também, ele começa a investigar o desaparecimento do seu filho e começa a suspeitar de um velho lá, que ele fala algumas coisas que fazem sentido. E, bom, um dia ele resolve seguir esse velho, que eu não me recordo o nome, mas talvez eu deixe aí, aparecendo aí na tela. Ele segue o homem até as cavernas. E, bom, o homem desaparece e o Ulrich acaba achando o túnel. Ele entra no túnel e acaba indo para 1953, ou seja, 33 anos antes do ano que o filho dele está, na verdade. O Ulrich, no ano que ele foi parar, ele encontra um garotinho, que incrivelmente é o homem que ele estava procurando, porém 66 anos no passado. Ou seja, o velho que estava sequestrando as crianças, nessa época ainda era criança. E o Ulrich ele tem uma ideia brilhante, ele pensa, se eu matar o garoto, ele não vai sequestrar meu filho no futuro. Ou seja, ele tenta matar o garoto lá no ano que ele está. Porém, como eu disse, se você faz alguma coisa no passado, você afeta diretamente o futuro. O Ulrich tenta matar o garoto e ele falha nisso, o que acaba dando motivos para o garoto se tornar o sequestrador no futuro e agindo com o Noah. Daqui a pouco eu vou falar sobre o Noah também, que ele é um personagem muito importante na série. Ou seja, o próprio culpado pelo desaparecimento das crianças é ele próprio, o Ulrich. Ele tenta matar o garoto, só que o garoto não morre
e ele fica com meio que um trauma disso e resolve se vingar do Ulrich e começa a sequestrar as crianças. A carta deixada pelo pai do Jonas falava que ele ia desaparecer em 2019, que no caso é o Mikkel. Então ele conta o que aconteceu naquele ano e por que ele se tornou o pai do Jonas. Depois de todas essas viagens no tempo, no final da temporada já, porque, bom, acontece muita coisa na temporada, então se eu fosse falar de tudo eu ia ficar umas 2 horas falando só da primeira temporada. Então eu vou fazer um resumão aqui das coisas mais importantes que aconteceram nessa temporada. Mais tarde, o Jonas é capturado pelo homem que revela pra ele que ele é filho do Mikkel, e ele fica preso no bunker. E ele pergunta pro homem por que ele fez aquilo. Esse homem acaba fazendo uma revelação bombástica, mais uma na temporada, que na verdade ele é o próprio Jonas, só que no futuro. Ou seja, quando ele impede o Jonas de levar o Mikkel de volta pro ano original dele, ele tá fazendo isso por ele mesmo, porque com o Mikkel preso em 1986, ele garante que ele vai existir. Se o Mikkel voltasse para 2019, o Jonas simplesmente não ia existir nessa linha temporal. E ele acaba revelando também que tudo isso que ele tá fazendo é para um bem maior, para ele acabar com toda essa bagunça temporal. Enquanto o Jonas está preso no bunker, surge um buraco de minhoca na frente dele, que no caso ligou 2 períodos no tempo, que foi 2019, que é o ano que o Jonas está preso, e 1953, foi o ano em que o Ulrich tentou matar o garoto e deixou ele preso no bunker. Então o Jonas resolve tocar no buraco de minhoca e ele acaba indo para outro período no tempo. É mostrado no final da temporada que quando o Jonas entra no buraco de minhoca, ele acaba indo para 2053. 33 anos depois de 2020, que é falado que acontece o apocalipse, no dia 27 de junho de 2020. Já passou, então a gente tá tranquilo, não precisa ter medo. E o Jonas acaba ficando preso em 2053 porque naquele tempo não existia mais o túnel. Na verdade existia, só que ele foi meio que destruído, então ele não funcionava mais como para viajar no tempo. E o que acontece depois é para a segunda temporada, ou seja, no próximo vídeo. Bom, agora sobre o Noah. Na primeira temporada não é falado muito sobre ele, é mostrado que ele é meio que um vilão. Na primeira temporada deixa que ele é como vilão, só que mais tarde você descobre os motivos dele estar fazendo tudo aquilo e você acaba entendendo o lado dele. O Noah se juntou ao velho e ele é meio que responsável por planejar o sequestro das crianças, porque ele queria fazer uns testes de viagem no tempo, porque eu vou explicar isso quando eu for falar da terceira temporada, porque o Noah tá fazendo tudo isso, mas dá pra entender o lado dele. Essa primeira temporada deixa entender que a série já é bem complexa, porém ela segue uma mesma linha temporal. Se você fizer alguma coisa no passado, você pode mudar completamente a linha temporal. Por exemplo, o Mikkel, ele se tornou pai do Jonas. Só que se ele não tivesse ido para 1986, simplesmente o Jonas não existiria naquela linha temporal. Só que depois dessas viagens no tempo, a série começa a ficar mais complexa ainda. Bem mais que a primeira temporada. Só que isso vai ficar pro próximo vídeo, porque esse vídeo já tá bem grande e vai ficar meio difícil de entender se você não prestar muita atenção em todos os vídeos. Algumas coisas que ficaram difíceis de entender na primeira temporada quem é quem. Como por exemplo o Mikkel, quem ele é no futuro. Então o Mikkel, ele é o Michael no futuro, que no caso ele foi do Mikkel aqui pro Michael aqui. Já o Jonas, ele é filho do Mikkel, e no futuro ele se transformou nesse Jonas aqui, que é o Jonas mais velho. Isso é o mais difícil de entender, mas se você prestar bem atenção, você consegue pegar tipo, algum tempinho depois de você parar pra pensar na série. Mas então o vídeo foi esse. Se você gostou, deixa o like, compartilha pra alguém que também não entendeu a série. Se inscreve aí no canal pra receber a próxima parte do vídeo, que logo mais sai, eu acho que daqui uma semana por aí sai. Aí na descrição vai estar o meu Instagram, segue lá. Às vezes eu posto alguma coisa sobre música e basquete, então vai seguir lá. Se você quiser continuar aqui no canal, clica nesse vídeo que vai aparecer aqui agora, que é sobre as músicas que eu mais escutei em agosto. Tá bem legal também, tem música muito da hora lá. Então foi isso, até o próximo vídeo e falou!